Fala aí galera que acompanha o nosso canal, vamos aí para mais um vídeo. Hoje vamos fazer esse vaso vietnamita aí, só que eu fiz ele com os pezinhos, tá? Uma peça muito bonita, muito fácil de fazer. E você vai vender ele aí com muita facilidade, tá bom? Esse aqui é um tipo daqueles de vaso que é fazer e vender, tá bom? Porque essas peças aí saem muito, o pessoal gosta muito desse tipo de vaso aí, tá beleza pessoal? Esse vaso mede 35 centímetros de altura. Então já deixa o seu like aí e compartilha esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita aí e se inscreve, beleza? E a gente vai usar esse balde aqui como recipiente e esse gabarito aqui para fazer esse vaso. Uma peça bem legal, esse gabarito aí tem uma curva para fora e outra um pouco para dentro. Você observa que eu deixei a parte de cima para fazer o fundo e os pezinhos mais ou menos 4 centímetros mais alto que o recipiente que você utilizar para fazer o molde do vaso, tá beleza? Próximo passo é colocar mais ou menos no centro da base giratória. Esse molde de areia aí tem vídeo aí no canal de como que eu faço ele, tá bom? Como esse gabarito ele tem essa curvatura aqui no centro e um pouco aqui em cima, a gente vai precisar cortar o molde de areia para se adaptar às curvas do gabarito, para a espessura do vaso não ficar muito grossa e consequentemente você não gastar muita massa e o vaso ficar mais pesado do que o normal, tá bom? Você utiliza o próprio gabarito que a gente usa para fazer o vaso, você não precisa de dois gabaritos, tá? Com o próprio gabarito a gente faz essa modelagem do molde de areia. Eu vou fazer aqui sem cortar o vídeo para você ver como é bem rápido aí, prático. Depois que você pegar a prática aí, fica bem fácil. Menos de 5 minutos, esses moldes aí mais simples de modelar, você consegue fazer aí com muita facilidade. E essa areia que eu utilizo para fazer o molde é areia fina, tá pessoal? Ela precisa estar um pouco úmida para você ter esse equilíbrio aí, ela ficar mais resistente. Se ela ficar muito seca, quando você começa a passar o gabarito, vai cair a areia e você vai ter perdido aí um tempão de trabalho, tá bom? Então você procura acertar esse ponto de umidade. Você vê que já se adaptou ao molde, o molde de areia ao gabarito. Então agora é só retirar esse excesso de areia aí em volta, a gente sim já vir com a massa de areia e cimento, tá beleza? E essa aqui é a massa, pessoal, 2 medidas de areia para uma de cimento. Eu uso areia fina para a massa, eu dou uma peneirada nela, tá bom? Esse aí é o ponto da massa. E depois do molde de areia pronto, a gente passa um óleo em volta para facilitar na hora de você retirar a peça de cima da base, tá bom? Pode ser também detergente de lavar louça, serve também para você fazer esse processo aí. Depois disso, agora sim a gente vem com a massa de areia e cimento, 2 medidas de areia para uma de cimento. Coloca a massa em volta do molde de areia, só um pouco, você não precisa colocar muito. E depois vem com essa colherzinha aí para fazer esse processo aí para grudar a massa no molde de areia, para quando você for passar o gabarito, a massa não ficar caindo, tá bom? Então você precisa fazer isso aí quando você for fazer os seus vasos. Agora vem com o gabarito, é aqui que a gente acerta a espessura da peça. A gente tem essa noção de espessura exatamente nesse momento aí, tá bom? Se você tá com essa dificuldade em relação à espessura do vaso, é nesse momento aqui que a gente acerta a espessura, tá? E ao longo do tempo aí que você for praticando, vai ficando meio que automático essa questão da espessura. No início a gente tem algumas dificuldades mesmo, isso é normal, tá? Com o tempo aí, com a prática, a gente vai obtendo melhores resultados. No início fica um pouco mais grosso de um lado e de outro, mas isso é perfeitamente normal, acontece nos primeiros vasos. A gente já fez a guia de baixo, agora vamos fazer a guia de cima, a do fundo do vaso, para a gente acertar a espessura dele como um todo, tá bom?
Pessoal, isso aqui é importante, você deixar esse furinho aqui no meio. Se você também está tendo essa dificuldade, deixa um buraquinho aí no meio da massa que você coloca no fundo. Assim vai evitar ficar dando bolha na sua peça, se você tiver com essa dificuldade. Se não tiver, continue fazendo, colocando a massa por completo no fundo, tá? Colocou a massa no fundo, faz o mesmo processo que você fez embaixo. Gruda a massa no molde de areia, para que assim quando você for passar o gabarito, a massa já está grudada no molde de areia, então ela não vai soltar com facilidade. Feito isso, agora vamos fazer a outra guia do fundo para acertar a espessura da peça. É no meio, tá? Essa guia do fundo, observa que vai ficar mais ou menos essa espessura aí, tá bom? Então essa que é a parte aí fundamental para você fazer a peça certinha, não ficar torta para um lado ou para o outro. Se você cobre o molde de areia logo por completo, você não vai ter essa noção. Próximo passo, a gente coloca uma camada de massa mais fina para vedar esse molde de areia. Como eu falo sempre, se você quiser utilizar a nata de cimento para cobrir o molde de areia, tem vídeos aí no canal que eu explico como é que faz isso aí também, serve. Mas eu prefiro esse processo aqui de colocar essa camada mais fina, depois já fica bem mais fácil, só preencher o meio e passar o gabarito. Mas isso aí fica a critério de cada um. Olha só, você observa que quando eu passo o gabarito, nessa massa, camada mais fina que eu passei, o gabarito ainda não toca nela, tá? Você vê que ele passa reto. Esse é o objetivo. Olha só, aqui dá para ver com mais detalhes. Fica esse meio aí sem a massa. Agora é só preencher esse restante aí. Esse meio com outra camada de massa. Você pode fazer logo na sequência de fazer isso. Vem e coloca outra camada final já de massa para preencher esse meio aí. Se você quiser colocar arame nesse tamanho de vaso, você pode colocar na boca e um no meio, tá bom? Eu ainda não coloco, que não tem necessidade, eu nunca tive problemas com essas coisas em vasos até esse tamanho, tá legal? Agora a gente vem com o gabarito para acertar a espessura do vaso inteira. Você vê que esses buraquinhos que vão ficando aí no meio, depois a gente vem preenchendo aí, não precisa colocar massa no vaso de novo completamente, tá? É só vir e preencher esses locais aí que estão sem massa. Então, você não precisa ficar girando muito tempo quando isso acontecer, até sumir esses buracos aí, porque isso vai fazer com que a sua massa caia. Você vai ter muito trabalho e muito problema com relação a isso aí, tá legal? Então, olha só, é isso aqui que você tem que fazer. Com esses buraquinhos, você vem com um pouquinho de massa e fechando eles. O outro local onde não tem esses buraquinhos, você não precisa colocar mais massa, porque o acabamento já está praticamente finalizado, tá? Agora simplesmente você vem com o gabarito outra vez e passa, e você vê que aqueles buraquinhos que tinham já não existem mais e o acabamento já vai ficando muito bom, tá? Essa maneira de fazer vaso, pessoal, dá muita liberdade para você criar muitos tipos de vasos diferentes, porque você não fica preso a uma forma ou qualquer outra coisa. Dá muita liberdade mesmo. E esse gabarito solto, pessoal, eu prefiro ele assim, tá? Tem muita gente aí que trabalha com o gabarito preso. Fica muito bonito o vaso, a espessura fica exatamente igual. Fica muito bonito, mas eu me adaptei melhor a essa maneira aqui de fazer, tá bom? Então cada um escolhe a sua. Pessoal, aí tem vários vídeos aí no canal que o pessoal ensina a fazer com o gabarito fixo. Muita gente me pergunta por que eu não faço assim. Justamente por isso que eu me adaptei mais dessa maneira aqui, tá bom? Então você escolhe aí
e ver qual você se adapta melhor para fazer. Tá beleza, pessoal? E você que está interessado em comprar gabarito, todos os kits estão disponíveis ainda lá no site de vendas. O link do site de vendas está aí no primeiro comentário fixado, tá bom? Dá uma olhada lá, é pelo aplicativo da Shopee, bem legal. Quando você coloca o seu endereço lá já, calcula o frete, tá bom? O pessoal me pergunta quanto que é o frete. Basta você colocar o seu endereço, CEP, que lá vai calcular o custo do frete. E também, pessoal, utilizem os cupons de desconto de frete, bem embaixo de onde você coloca o CPF, tá? Ele diminui até 20, 25 reais o custo do frete, tá bom? Então é muito importante você que quer comprar utilizar esse cupom de desconto de frete, tá legal? Pelo aplicativo da Shopee, como eu falei, o link do site de vendas tá aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo e de vários outros aí, dá uma olhada que tá bem legal lá, todos os kits no momento estão disponíveis. E aqui a gente já acertou o fundo, pessoal. Agora vamos fazer os pezinhos. Você observa que ficou mais ou menos 2 centímetros aí do gabarito para cima. Esse é justamente para fazer os pezinhos do vaso. Eu vou fazer 4 pezinhos nesse vaso aqui, porque o fundo dele não é tão fino. Se fosse um pouco mais fino, poderia fazer 2 ou 3. E essa massa de fazer os pezinhos, ela é um pouco mais dura do que a massa normal de você fazer o vaso, tá beleza? Você vê aqui que a altura do gabarito, a altura dos pezinhos é delimitada por essa curva aí final do gabarito, tá bom? Então é essa que define a altura dos pezinhos, tá beleza? É muito fácil de fazer os pezinhos, eu ainda vou fazer um vídeo explicando passo a passo todos os detalhes de como fazer os pezinhos do vaso, que eu vi que ainda tem gente ainda que está com essa dificuldade em fazer os pés. Agora é só esperar um pouquinho, mais ou menos 5 minutos, para a gente cortar e fazer os pezinhos aí certinho. Legal? Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí. Toda semana tem 2 vídeos, terças e sextas às 11 da manhã tem vídeo com dicas incríveis aí para você fazer suas peças, montar o seu negócio, fazer vasos aí de vários modelos, como fazer gabaritos, como fazer essa mesa giratória, como fazer todas essas ferramentas que eu utilizo aí. Tem os vídeos aí no canal, além de várias dicas aí fundamentais para você que quer começar a ter o seu negócio, montar o seu trabalho e ficar ganhando dinheiro aí de casa, no fundo do seu quintal, trabalhando com vasos de cimento, tá bom? Então se inscreve aí, já deixa o seu like também e compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos que gostam desse tipo de trabalho. E ativa as notificações aí, que sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo, vai chegar a notificação aí no seu celular do vídeo novo, tá bom? Então, para não perder nenhuma dica, já ativa aí o sininho das notificações também. E o fundo do vaso, pessoal, é muito importante você dar um acabamento bom nele também. O fundo do vaso também o cliente observa quando ele vem comprar esse tipo de peça, tá? Então ter um acabamento bom vai facilitar na hora de você fazer a pintura do vaso, tá bom? Isso aí influencia muito esse tempinho aí que você vai gastar dando o acabamento do fundo do vaso. Lá na frente, quando você for fazer a pintura, você vai recuperar esse tempo aí, para não ficar lixando a peça, enfim, todos esses detalhes aí que atrapalham bastante. Isso aqui também é muito importante você fazer em todo o vaso, mesmo que não tenha pezinho, tá? Acerta o fundo dele com uma superfície reta, para quando você colocar ele no chão, não ficar balançando. Agora é só fazer o furo do dreno, vou fazer apenas um. Tá aí, agora é só esperar o dia seguinte para a gente virar a peça. E no dia seguinte, 24 horas depois, você vê que a peça está ainda molhada. Isso aqui é a umidade que vai saindo da peça aos poucos, ela fica meio que suada, tá bom? E se você sentir que tem facilidade em virar a peça, em manusear ela, você já pode virar ela 24 horas depois, tá bom? Se você sentir que é muito pesada, aí você espera 2 dias
para não correr risco de você estragar a sua peça e na hora de virar ela quebrar, tá bom? Aí você vai perder todo o seu trabalho. Olha só como a espessura fica certinha. Esse vaso aí queria uma espessura mais grossa mesmo, para ficar um desenho bem legal, tá bom? Agora é só retirar a areia de dentro. Ela sai com muita facilidade, com uma colher ou qualquer coisa, ferramenta que você tiver aí, dá para você tirar com muita facilidade, tá bom? E a gente retira toda a areia de dentro, para ficar fácil de você fazer a impermeabilização depois. E também a gente passa uma escovinha para retirar todo o excesso, tá bom? Próximo passo seguinte, deixar a peça dentro da água por mais ou menos uns 3 dias, tá bom? Para ela pegar resistência. Tá aí, pessoal, mais uma peça aí muito bonita para você que nos acompanha. Um vaso bem legal, faça aí que eu garanto a você que você vai vender bastante, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários, tá legal? Eu espero que esse vídeo seja útil para você em alguma coisa. Fica na graça e na paz do Eterno e até a próxima. Valeu, pessoal!